Graça e paz, mulheres virtuosas, aqui no canal Mulheres Virtuosas. Amadas, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que interessa a nós, mulheres, né? Um tema muito interessante. Falar com vocês diretamente, dona de casa, mulher guerreira, tá certo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre limpeza. É sim, a limpeza, né? A gente lembra assim dos bebês, né? Os bebês, eles não nascem limpinhos, né? Eles nascem, eles passam pela o médico, a enfermeira faz uma limpeza no bebê antes de entregar, né, para a família. E também quando eles depois que saem do hospital, eles ficam dependentes da limpeza, né, dos seus responsáveis. É isso? Então, da mesma forma dos bebês, assim a nossa vida espiritual, nosso coração, ele não se limpa automaticamente. É necessário que sejam feitas algumas ações para que o nosso coração seja limpo, assim como os bebês precisam, né? E depois eles são educados e orientados, né, a se limparem a sós, né? Tomar seus banhos, escovar o dentinho, pentear o cabelo e assim vai, né? Quem tem criança em casa ou tem alguma ligação com criança, convivência, sabe exatamente como é que funciona, né? Os bebês e as crianças. Então a gente vai falar hoje sobre o nosso espírito, sobre o nosso coração. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, versículo 8, que bem-aventurados, né, os limpos de espírito, porque só os limpos, né, de espírito que verão ao Senhor. Então, como é que eu tenho feito a limpeza do meu coração, meu espírito como está, né? Então, a limpeza do nosso coração, ela, assim como bebês, ela não é inata, né? Pelo contrário, nós temos um interior que se inclina para o mal por natureza. Se nós formos aqui na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 7, no versículo 21 ao versículo 23, fala o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então vemos que por natureza nós temos essa tendência ao mal, né? Mas isso não é necessário que permaneça assim. Aliás, isso não deve permanecer assim. Nós devemos procurar limpar o nosso espírito, assim como a nossa casa, né? A nossa casa, ela não se autolimpa, ela não é autolimpante, né? Acho que é o sonho de toda dona de casa, né? Estralar o dedo e já tá o chão limpinho, a pia limpinha. Seria um sonho, né? Mas a gente precisa ir lá, a gente tem que pegar os produtos de limpeza, tem que pegar água sanitária, o sabão e o desinfetante, e lá vai lá os produtinhos de limpeza, um álcool, água, né? Os produtos, os aparelhos, como a gente pega muitas vezes o rodo, a vassoura, e aí a gente manda brasa para limpar a nossa casa. Então, assim como a nossa casa, a gente precisa de auxílio de produtos, a limpeza do nosso espírito, ela também não se faz só, não se faz automática não, tá, irmãos? A gente, para limpar o nosso espírito, a gente precisa de um auxílio, a gente precisa de algo que só com ele a gente pode ser purificado. Abra a tua Bíblia ou acompanhe aqui no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia,
livro de 1 João, capítulo 1, verso 7. Nos diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha aí, o sangue de Cristo é o que vai limpar os nossos pecados, né? A partir do momento em que nós confessamos, que nós clamamos ao Senhor, que nós nos arrependemos de coração, verdadeiramente, e nós clamamos pelo sangue de Cristo para nos limpar, para nos lavar, nos purificar de todo pecado, de toda imundícia, né? Mas, irmã Cláudia, eu sou um pecador, eu acho que eu não tenho jeito, eu acho que Cristo não vai me perdoar. Opa, irmão, olha aí, vamos voltar aqui para o exemplo aqui da casa, né? Tem alguns produtos de limpeza, alguns produtos que a gente vai comprando, às vezes alguns por mais em conta ou porque alguém falou, e às vezes quando você chega em casa e você esfrega e aquele produto não tem realmente a ação desejada. Mas nossa, esse aqui é um produto de limpeza, mas não limpou. Ele não limpou legal aqui do jeito que eu estava esperando, que ia ficar bem limpinho, né? Mas o sangue de Cristo, ele tem garantia sim, meus irmãos e minhas irmãs. Na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, nos diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Mas para a gente entender melhor, vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 10, tá? Aí a gente vai frisar no 11. Mas vamos olhar aqui no 10 o que fala, né? O contexto. 1 Coríntios 6, 10 diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha aí o que fala no versículo 11. Diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, irmãos, é garantia, não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado que você não confessa, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você se arrependeu de todo o teu coração, o Senhor nos garante sim, o Senhor nos garante uma purificação dos nossos pecados, o Senhor garante uma limpeza de coração, o Senhor garante um espírito lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, amados. Irmãos, e a gente aqui sempre fazendo a comparaçãozinha aqui na casa, né? Então, assim, se a gente pega o produto, tá? A gente pega o produto de limpeza e a gente traz ali do supermercado, coloca em cima das prateleiras e aí a casa não fica limpa. Mas por quê? Você comprou o produto e botou lá. O produto sozinho ele não vai limpar, o vidro não vai sozinho abrir, esfregar. Então é necessário, além de nós termos o produto de limpeza, um produto de garantia, um produto que esteja uma boa qualidade, tenha um bom efeito, a gente precisa botar a mão na massa, irmãos. Precisa chegar lá e colocar o produto lá no cantinho, esfregar, limpar. É necessário que a gente tenha uma ação. Então, amados, trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós devemos receber o sacrifício de Jesus e buscar diariamente essa limpeza. Então, eu saber que Cristo nos limpa, que nos lava, o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado, mas só esse conhecimento não é o suficiente. Eu preciso clamar, eu preciso pedir, eu preciso receber, abrir o meu coração para que haja essa limpeza, porque o meu coração não vai limpar sozinho se eu não tiver a atitude. Só o conhecimento não é suficiente, irmãos.
Irmãos, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele sabe a Bíblia completo, de ponta a ponta. Então é necessário termos a atitude, não é só o conhecimento, mas é colocarmos em ação, colocarmos para que seja efetivo na nossa vida, ok, irmãos? E aí na sua Bíblia, depois você pode ler aí, acompanhar, nos Salmos, capítulo 51, versículo 10, vai falar o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Opa, que Davi está confessando os seus pecados. Davi está suplicando perdão, está rogando a Deus que lhe renove um espírito reto. Então assim devemos fazer, irmãos. Orar a Deus, pedir a Deus: Senhor, me lava, Senhor, me purifica, Senhor, me perdoa. Não é isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa me deixar com o coração puro, né? Então é isso, amadas, é isso que é necessário a gente fazer como Davi. Davi é um homem que a gente sabe que errou sim, errou feio, mas Davi, ele foi lá e pediu perdão, ele confessou. Você vê aí no versículo 11, né? Ainda de Salmo 51, ele diz assim, ó: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Então aí, irmãos, a gente vê a alegria, ela sai do cristão. Quando a gente peca, quando a gente está entristecendo o Espírito Santo, estão fazendo coisas que são do desagrado do Senhor. Então, o Espírito Santo que nos traz essa pureza, que nos traz essa alegria, ele sai de nós. Por isso que quando o cristão ele comete algo que sabe que desagradou o Senhor, ele fica triste. Então, se você fica triste, é motivo de você se alegrar agora, porque você sabe que você tem o Espírito Santo dentro de você. Se algo te incomoda, então você tem o Espírito Santo dentro de você. Clame que ele não saia, clame que ele te purifique. Porque, amadas, quando nós fazemos coisas e fazemos que desagrada o Senhor e a gente não sente nenhum pouco de remorso, a gente não entristece, então vamos refletir: será que você tem? Será que eu tenho realmente o Espírito Santo de Deus? Porque quando essa tristeza vem, quando transgredimos ao Senhor, então é sinal que você tem o Espírito Santo dentro de você. Então não deixe ele se apagar, amados. Receba esse Espírito, clame para que ele não saia jamais do teu coração. Então, assim como a limpeza da casa, ela não deve ser também só uma limpeza interna ou somente externa, né? Às vezes a gente vai lá e faz aquela limpezinha, assim como diz, só por cima, né? Aquela limpezinha só por cima. Ou às vezes a gente limpa só dentro dos móveis e o exterior fica fora, né? Então, porque quando a gente quer a casa bem limpa mesmo, o que é que a gente faz? A gente faz aquela faxina geral. A faxina geral, ela vai tirar as coisas de dentro dos móveis e a gente vai limpar por dentro, vai organizar, vai limpar por dentro, limpar por fora, né? Então, aí é uma limpeza verdadeira, uma limpeza mesmo que vai deixar tudo realmente limpo por dentro e por fora. Então, amadas, dessa forma também é a limpeza no nosso coração, a limpeza no nosso espírito. Abre a tua Bíblia, olha, dá uma olhadinha aí o que fala 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito
alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, amados, essa coisa de dizer assim: ai, mas o Senhor quer só meu coração, né? O Senhor não olha por fora. Não, a palavra de Deus diz que a limpeza, ela tem que ser interna e externa. A mulher sábia, a mulher que ela procura agradar ao Senhor, ela vai andar de forma modesta. Sim, a palavra de Deus fala de sermos mulheres modestas, que o nosso enfeite deve ser o enfeite interior, não que você não possa se arrumar, se deixar mais bonita do que você já é, mas que a nossa preocupação seja o interior, porém, quando nós estamos com o interior que está apegado ao Senhor, que estamos apegados às coisas do Senhor, a gente sabe que o exterior ele vai acompanhar, né? Que é necessário que a mulher ela ande de forma decente, né? A mulher ela ande de forma que agrade a Deus, tá certo? A mulher virtuosa, a mulher que serve ao Senhor, ela tem que ter o seu diferencial, não só não devemos ter só uma preocupação de manter o exterior, vai aquela roupona enorme, né? E o interior tá sujo. Ou também a gente limpar o coração, mas o exterior está de forma que causa escândalo, né? Então, nós devemos limpar de ambas as formas o nosso coração e também ter um exterior que agrade também aos olhos do Senhor, tá bom? E para a gente concluir essa reflexão de hoje, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, a mulher que teme ao Senhor, ela vai procurar a santificação, o aperfeiçoamento da tua vida, do teu coração, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. Amém, amadas? Guarde essa palavra no teu coração. Gostaria de orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, a quem vão receber esta palavra, Deus, que nós possamos procurar, Senhor, a cada dia a nossa purificação, ser limpos, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que só os limpos de coração, esses sim verão ao Senhor. Nós somos pecadores, Pai, mas o teu sangue nos garante a purificação de todo e qualquer pecado. Assim nós clamemos, assim nós oremos, assim nós peçamos ao Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Amém.